Em nome de Jesus, o nosso Senhor, eu gostaria de saudar a todos vocês que estão participando agora deste culto, dessa transmissão, adorando ao Senhor nos seus lares. Gostaria de saudar você com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já são praticamente hoje, fazendo 2 meses que nós estamos juntos à distância. Eu confesso a vocês que dá uma certa agonia a gente não poder abrir as portas da nossa comunidade para recebê-los, para receber os nossos amigos, visitantes, para adorarmos juntos, para conversarmos, para abraçarmos. Confesso a vocês que tem sido um período muito difícil para nós, tem sido um período inesperado, mas Deus tem nos dado a graça de podermos nos reinventar, e reinventar a partir das nossas transmissões, a partir de estarmos investindo na tecnologia para levarmos uma palavra, para levarmos um consolo, para trazermos aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações. E eu gostaria que você se sentisse muito edificado. Eu gostaria sempre de lembrar, e todo domingo eu tenho lembrado, que nós agora estamos nesse momento, separando esse tempo para adorarmos ao Senhor, para lermos a palavra dEle, para cantarmos juntos, para ouvirmos do Senhor aquilo que Ele tem a nos dizer. Por isso eu gostaria que você, nesse momento agora, colocasse o seu coração, nessa adoração. Não é um programa de TV, não é um programa de entretenimento, mas nós estamos agora nesse lugar que se chama Santo, nesse lugar sagrado que se chama Santo, que é o lugar que você, como filha e filho do Senhor, estão. Por isso, esse momento é um momento sagrado de nós adorarmos o Senhor. Eu gostaria de convidar a que você abrisse o seu coração da sua casa, que você pudesse ser ricamente edificado pelo Senhor neste dia, nessa noite de culto, nessa transmissão. Nós vamos começar lendo um texto que eu gosto muito. Esse texto é um texto de vitória. Esse texto é um texto que conta a história do povo de Israel, de quando eles saíram do Egito, escravizados, famílias inteiras protegidas pelo Senhor, uma família santa do Senhor, que Deus protegeu e que Deus trouxe, que Deus os fez passar enxuto depois de um tempo de crise, depois de um tempo de encurralamento entre o mar e o grande exército de Faraó. E estudando o Êxodo essa semana, a gente se emociona de ver como Deus colocou os seus anjos atrás ali do povo e deixou o povo passar com os pés enxutos, e esse povo, do outro lado, eles chegaram sãos e salvos. Nesse momento que nós estamos passando de crise, é preciso que a gente lembrar que em outros momentos o povo de Deus também passou por isso, mas as famílias inteiras foram protegidas pelo poder do Senhor. Essa grande família do Senhor que se chama igreja. Êxodo 15, versículo de 1 a 21, nós vamos ler esse texto, um texto de louvor a Deus, um texto de Moisés. Moisés louva assim que eles passam com os pés enxutos do Mar Vermelho e vê todo o exército de Faraó sendo derrotado. O texto diz assim: Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque Ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação, o meu livramento. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, eu o bendirei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como terra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. As águas aprofundaram-se, tornaram-se sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará neles, arrancarei a minha espada e as minhas mãos o destruirá.
Sopraste com o teu vento, Senhor, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste as mãos direita, e a terra os engoliu. Com a tua bondade, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força os levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e se estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, num lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Porque os cavalos de Faraó com seus carros de guerra e os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondiam: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Queridos, nesse início de culto, nesse início de celebração, a partir desse texto que nós lemos, um texto que eu fico pensando de como Moisés, estava feliz ali de ter sido usado por Deus para a libertação daquele povo, vendo Deus conduzindo todas as coisas. E esse texto, eu só queria resumir que esse texto quer dizer para nós que diante de toda a aflição, diante de toda a angústia, diante de todo o medo que nós passamos e possamos vir a passar, é Deus quem salva, é Deus que livra, é Deus que vence os cavalos, é Deus que afunda no mar, é Deus que traz o vento, é Deus que traz a tempestade, é Deus que faz com que o seu povo, com que a sua grande família possa andar com pés enxutos no meio do mar. E eu gostaria que você, nessa confiança, adorasse ao Senhor, louvasse ao Senhor. O convite desse texto é: cantem ao Senhor, porque Ele é vitorioso. Louvem ao Senhor, reconheça a cura do Senhor, reconheça a ação do Senhor, porque é Ele que vence, é Ele que traz força ao seu povo. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele se tornou a minha salvação. E que seja assim a nossa adoração nessa noite. Nós vamos orar e vamos passar a adoração, cantar ao Senhor, cânticos que celebram e que exaltam a sua grandeza, no nosso desejo de podermos ser como o Senhor deseja das nossas vidas. Vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença, cultuando ao Senhor à distância, mas cultuando ao Senhor. Esse tempo se torna sagrado, Senhor, porque o Senhor está falando com o Teu povo. Esse tempo não é um tempo agora de entretenimento, onde nós vamos ouvir uma palestra, onde nós vamos fazer a nossa concepção dessa palestra. Não, Senhor, nós estamos aqui juntos como Teu povo, juntos como Tua igreja, para adorarmos, servirmos só o Senhor, que é digno de todo louvor, de toda glória, porque Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és tremendo, digno, Senhor, da nossa adoração, digno do nosso elogio, digno, ó Pai, de ser glorificado, mesmo em tempos de angústia, mesmo em tempos de aflição, mesmo em tempos dessa pandemia, mesmo em tempos, Senhor, de tanta mortandade. Senhor, nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é vitorioso, porque o Senhor, ó Deus, está sobre tudo e sobre todos, todas as coisas lhe pertencem, ó Deus, os céus, a terra e tudo que existe, ó Pai, todo o ser humano, toda a riqueza, tudo, Senhor, pertence ao Senhor, e nós, ó Pai, como filhos, indignos ainda, pecadores sim, nós queremos reconhecer, ó Pai, diante de tudo e de todos, quem Tu és. O Senhor é o Deus, ó Pai, vitorioso. O Senhor é o Deus que traz graça. O Senhor é o Deus que em Cristo Jesus, ó Pai, mudou a sorte das nossas vidas e tem mudado a sorte daqueles que confiam no Senhor. Graças Te damos por estarmos aqui, graças Te damos pelo Teu povo, graças Te damos, ó Pai, porque eu sei que o Senhor tem falado nesses dias tão difíceis que estamos vivendo.
O Senhor tem falado aos nossos corações. E o Senhor, ó Pai, tem colocado, Senhor, nos nossos corações, ó Pai, o desejo de andarmos conforme o Senhor, de sermos realmente discípulos, ó Deus, que te amem com toda a força, com todo o coração, com toda a nossa energia. Glorificado é o teu nome, Senhor, e que o teu povo, Senhor, te exalte nessa noite. Exalte, Senhor, louvando com cânticos de adoração o teu nome. Em Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a
milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tem um Deus que é grande, Ele é tão grande que pode nos cobrir com a sua mão poderosa, com a sua mão forte. É a mão do Senhor Jesus, é a mão do nosso Deus que tem poder. A Ele toda a honra e toda a glória. É nele que devemos descansar em meio a dificuldades, em meio a tribulações, independente do que a gente estiver passando, independente de tudo que vem acontecendo no governo, desse vírus que é avassalador e vem pegando muitas pessoas. Muitos estão sofrendo, crentes e não crentes. Mas nós temos uma esperança, e essa esperança é Cristo Jesus. É ela que está aí contigo, no teu coração. É isso que a gente tem que ter conosco, essa segurança em Deus. É descansar no Senhor, porque só Ele para nos livrar, para nos esconder de todo o mal. Vamos louvar o Senhor e louvar de todo o coração. Abra as suas bocas e louve com toda a força, com todo o coração, esse Deus que é todo poderoso, que vai nos livrar de todo o mal. Descanse nesse Deus, esse Deus que é grande e poderoso. É Ele que vai nos livrar de todo o mal. Tome propriedade disso, meu irmão. Saber bem
pois sei que só Tu és Deus, Senhor. Só Tua mão forte para nos cobrir. Obrigado por esse poder, Pai. Obrigado porque podemos descansar no Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. Te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu Te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, Te quero ouvir Tua voz. Senhor, Te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, Te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou Te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, Te quero ouvir Tua voz. Senhor, Te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, Te quero mais. Senhor, Te quero ouvir Tua voz. Senhor, Te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, Te quero Deus, nós Te adoramos e nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Senhor das nossas vidas, ó Deus. E tudo que fazemos é para Ti e tudo é para a glória do Teu nome, ó Deus. Nós Te agradecemos por tudo, ó Deus, nós Te agradecemos por Teu Filho Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, amém.
Já louvamos ao Senhor, já lemos um texto, já oramos e nós gostaríamos de refletir na palavra do Senhor nessa noite. Nós temos trabalhado com um tema chamado Casos de Família, a maneira de Deus conduzir as vidas para um propósito. Semana passada nós pensamos na vida da família de Davi e terminamos um tanto quanto estupefatos, né? Com como Davi teve a sua prática dentro da sua casa de olhar com indiferença, com certo descaso para os problemas da sua família, dos seus filhos, das suas filhas, mas de saber, queridos, e o que nos conforta é que o Redentor é o Senhor, que a partir de Davi nasceu aquele que tomou o trono, aquele que habita, aquele que reina, que é Jesus. E hoje nós vamos pensar sobre um outro homem. Na verdade, esse outro homem está de uma outra ponta, né? Na sua prática como homem de Deus, como aquele que conduziu sua família. E eu gostaria muito de falar ao seu coração hoje, o coração de você como pai, o coração de você como mãe, como uma família integrada, pai e mãe, ou você que é uma mãe que hoje não conta com o seu esposo, mas que você organiza a sua família. E eu gostaria que a palavra de Deus hoje falasse ao seu coração a partir desse personagem bíblico, um personagem que todos nós admiramos, que eu admiro demais, e esse personagem é Jó. E Jó, nós vamos ler o texto de Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 5, e vamos trazer essa palavra de Deus para hoje, para as nossas vidas, para as nossas famílias, e vamos pensar em Jó e sua família, um modelo a ser considerado. Todos nós conhecemos a vida de Jó e sabemos o quanto esse homem sofreu, o quanto esse homem perdeu tudo de uma hora para outra, vivendo sobre uma tese de Satanás que chegou diante de Jesus, ele que veio de rodear a terra, olhar os homens e disse para Deus assim: olha Deus, a grande questão é o seguinte, sabe por que Jó te adora? Porque Jó é um homem rico, porque Jó tem uma família feliz, Jó tem filhos educados, Jó tem uma baita de uma esposa, Jó é bem colocado na sociedade, por isso que ele te adora. Ele te adora porque tudo vai bem na sua vida. Tira tudo dele, para o Senhor ver se ele vai continuar te adorando. E nós vemos em toda a história de Jó, que Jó perdeu os seus 10 filhos, que Jó perdeu a sua saúde, que Jó perdeu toda a sua riqueza. A palavra de Deus diz que a pele de Jó era fétida, ele precisava coçar a sua pele com cacos Mas esse homem nunca deixou de adorar a Deus. Ele, quando perde seus filhos, naquele desespero da sua esposa, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó disse assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 19, versículo 25, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e a minha carne ainda o louvará. E no final de toda a experiência dolorida de Jó, sendo julgado pelos seus amigos, Jó ele tem aqui uma experiência maravilhosa de Deus estar falando com ele a partir do capítulo 37. E no capítulo 42 ele diz: olha Senhor, eu sei que seus planos nunca serão frustrados. Eu te conhecia, só te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas nós gostaríamos hoje de analisar esse começo de Jó. Essa introdução do livro do Jó, onde vai nos dar algumas características desse homem e de como esse homem soube conduzir a sua casa e a sua família. E nós podemos tirar lições maravilhosas a respeito dessa história de Jó. Jó capítulo 1, versículo de 1 a 5, é o texto que nós vamos ler sem mais delongas. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar festas nas suas casas, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus.
Essa era a prática constante de Jó. Pai querido, louvamos o teu nome, bendizemos o Senhor, porque o Senhor é bom. Fala aos nossos corações, ó Pai, edifica as nossas vidas nessa noite. E nos una, Senhor, diante do propósito do Senhor para as nossas vidas. Através desse personagem das Escrituras, ó Pai, que muito nos deixam como exemplo de como seguir uma vida em família, de uma forma constante, de uma forma, Senhor, que pertence a Ti. Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos a vida de Jó, quando nós olhamos a vida desse homem, eu começo aqui a nossa reflexão numa fala, né, de um grande autor de teatro inglês, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Eis a questão. Entre o quê? Nós vivemos diante de uma linha muito tênue, diante de uma linha muito fina, entre algumas coisas. Mas duas coisas eu gostaria de pensar com vocês. Primeiro, a primeira linha fina é nós entendermos quem nós somos. Quem nós somos na nossa essência. É tão interessante isso, porque isso gera uma confusão muito grande, porque quando nós perguntamos a alguém quem você é, logo alguém vai responder o que ele faz. Quem você é? Eu sou um professor. Quem você é? Eu sou um engenheiro. Quem você é? Eu sou pastor. Quem você é? Eu vou falar da minha profissão, eu vou falar daquilo que eu faço, eu vou falar do meu papel cumprido na sociedade. Mas a minha pergunta é, quem nós somos? Você pode responder? Aliás, será que nós sabemos responder essa pergunta? E a segunda coisa é, se eu puder responder o que eu sou, e aí a segunda é, o que eu deveria ser então? Se eu sei o que sou, ou se eu não sei quem sou, o que eu deveria me tornar a ser? Talvez sejam umas perguntas um tanto quanto filosóficas, né? Mas eu vou passar para o outro lado, porque do outro lado vem, o que eu faço? Nós entendemos, queridos, sobretudo nós que vivemos nessa vida religiosa, nós entendemos muitas coisas pelas Escrituras que nós devemos fazer. Mas será que nós realmente estamos com corações abertos, fazendo aquilo? O que eu faço? E aí a linha tênue é, então o que eu deveria fazer? E nesses dois momentos existe alguma coisa. Na primeira coluna aqui, a coluna da esquerda, o que eu sou, o que eu deveria fazer, tem a ver com o meu e com o seu caráter. Tem a ver com aquilo que realmente de dentro para fora nós somos. E do outro lado, o que eu faço ou o que eu deveria fazer tem a ver com a nossa função, com os papéis que nós representamos na sociedade. Nós estamos falando de família. E aqui nós gostaríamos de pensar quem eu sou como pai e mãe. Hoje a minha palavra é para você, pai e mãe. Quem eu sou como pai e mãe? De acordo com as Escrituras, quem eu deveria ser como pai e mãe? Como é que eu estabeleço isso? Mas antes do que eu seja como pai e mãe, quem eu sou como pessoa, vai definir o que eu faço, vai definir a minha função, o meu papel a cumprir. Em primeiro lugar, na minha casa. Quem eu sou? Caráter. O que eu faço? Função. A função, ela não é o seu caráter. Mas o seu caráter, ele vai mostrar o caminho para o cumprimento do seu papel, da sua função. É exatamente isso que Jó nos apresenta. É exatamente isso que no começo aqui do texto de Jó, que o escritor vai nos apresentar o Jó que era na sua essência e o Jó que era na sua função, no seu papel como um líder de uma família, como um pai. E confesso, eu fico envergonhado ao ver esse homem e olhar para a minha vida. Mas hoje nós queremos aqui aprender e tirar lições importantíssimas da nossa vida a partir desse grande personagem da palavra de Deus. A primeira coisa que nós vemos, queridos, nesse texto é que Jó, ele investiu no seu caráter. O versículo 1, ele vai contar esse investimento do caráter de Jó. Olha só, a primeira coisa que diz que Jó era um homem íntegro.
Vivemos numa sociedade, queridos, amados irmãos e irmãs, vivemos numa sociedade fragmentada. O que nós só somos em determinados locais. Eu represento um papel aqui na igreja, mas lá no meu emprego eu sou uma outra pessoa, na minha faculdade eu sou uma outra pessoa, na escola eu sou uma outra pessoa, com os meus amigos de infância eu sou uma outra pessoa. Vivemos fragmentos, vamos nos adaptando a cada espaço de uma forma diferente do que somos em determinados ambientes. Minha esposa conta que um dia ela estava andando na rua, 2 irmãos, com a Bíblia na mão, indo para a igreja, e estavam conversando sobre futebol, alegres ali, porque um time tinha ganhado, tinha sido campeão. Quando chegaram na porta da igreja, mudaram a cara e disseram: Santo Deus! Uai, mudou. A conversa deles era uma. Agora chegou no ambiente, eles são outros. Sai daquele ambiente, eles são outros. A palavra de Deus diz que Jó era inteiro. Jó era o mesmo dentro de casa. Jó era o mesmo com seus empregados. Jó era o mesmo pagando suas contas no banco. Jó era o mesmo a pagar o salário dos seus funcionários. Jó era o mesmo com a sua esposa. Jó era o mesmo sem a sua esposa. Jó era o mesmo sem a sua igreja. Jó era o mesmo com a sua igreja. A palavra de Deus diz que esse é um homem inteiro. Onde ele estava, ele era o que era. Lembra? Caráter. Jó era íntegro. Jó era o mesmo. Era o mesmo homem. Era o mesmo cidadão. Longe de casa, 1000 quilômetros, dentro de casa. Perto dos seus amigos, longe dos seus amigos. Rico ou pobre. Sem filhos ou com os filhos. Era o mesmo homem. Que adorava a Deus. Que sabia quem era. Que não estava preso às circunstâncias, para mudar de acordo com as circunstâncias, para mudar de acordo com se o mundo é mais moderno ou é menos moderno. Era um homem que de dentro para fora sempre expressava ser o mesmo homem, a mesma coisa, inteiro, equilibrado, reto, justo. A outra palavra diz que Jó era um homem justo. E a justiça é algo, queridos, que transcendem apenas o querer uma justiça, que transcende apenas querer uma justiça, uma igualdade, uma equidade. Não. Jó era justo porque dele saía justiça, dele saía o desejo de ver as pessoas bem como ele era. Jó era um homem milionário. Jó era um homem que nós vimos no texto que tinha muitos bois, muitas vacas, muitos jumentos, muitos camelos. Era um homem rico, era um homem que tinha vários empregados. Era um homem que ele podia olhar para pessoas que estavam à beira do caminho. Olha, você não está melhor porque não quer? Não. Jó ia e servia as pessoas. Olha só o que diz o capítulo 29 de Jó, versículos 14 a 16. Ele está dizendo, queridos, que a retidão. Jó estava aqui dando resposta para aqueles amigos dele, porque agora Jó já estava um homem ali miserável, pobre, fétido, cheio de chagas, sem filhos, sem riqueza. Os amigos acusando ele que algum pecado aconteceu, porque um homem tão justo assim não pode perder as coisas. E Jó diz assim: a retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego, eu era os pés do aleijado, eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Queridos, diante de homens que viviam à margem do caminho, Jó não se calava, Jó não deixava de ajudar o cego, Jó não deixava de ajudar o manco, Jó não deixava de ajudar os necessitados. Ele diz: eu era o pai dos necessitados, eu cuidava dos necessitados, eu agia por eles, eu me interessava na defesa do desconhecido, até aquele que era estranho eu protegia. Jó era justo, porque dele, querido, saía o interesse pelas pessoas, porque Jó não se conformava com a sua riqueza ao ver pessoas também que ao seu redor passavam por necessidades. Eu era os olhos do cego, eu era os pés do aleijado. Queridos, que coisa mais linda. Então isso fazia parte do caráter de Jó.
Isso fazia parte da essência desse homem, um homem cheio de Deus, um homem com experiências com Deus, que no final da vida ele disse: Senhor, ainda com tudo isso que eu tinha no passado, eu só conhecia de ouvir falar, agora eu sei quem Tu és no meio da necessidade, como o Senhor trabalha, como o Senhor é dono de tudo e de todos. Mas Jó, queridos, era um homem justo, íntegro, inteiro, mas um homem que dele saía ajuda, saía o interesse, inclusive pelo desconhecido. Jó se considera o pai dos necessitados. Ele não tinha mesquinhez, ele abria o bolso, ele ajudava, ele abençoava, ele tratava, ele cuidava das pessoas. Mas tem mais na característica de Jó, aí no versículo 1. Diz que Jó era um homem que temia a Deus. Jó era um homem, queridos, que obedecia ao Senhor. Jó era um homem que se interessava e que colocava em primeiro lugar as coisas de Deus. Era um homem reto, mas era um homem justo, era um homem que temia a Deus. Era um homem que tinha Deus a prioridade da sua vida. Era um homem que a prioridade, tudo que vinha em primeiro lugar, estava o Senhor. É um homem que não confiava nas suas riquezas, porque sabia que elas tinham vindo de Deus. É um homem que não confiava nas suas posses. É um homem que não confiava nasquelas coisas, nas suas boas empresas. Não, era um homem que confiava intimamente no Senhor, que tinha Deus como sua prioridade, que tinha Deus como doador de todas as coisas. E era um homem também que evitava o mal. Um homem que evitava o pecado, um homem que não andava na roda dos escarnecedores, um homem que não falava mal dos seus governantes, um homem que não falava mal das suas lideranças religiosas, um homem que não se reunia em casa para se reunir diante da mesa, para fazer quizumba, um homem que evitava o pecado, um homem que evitava o mal. Aqui a palavra não diz que ele não era pecador, mas era um homem que tinha tanta intimidade, temor a Deus, que era um homem que evitava o mal para não desagradar a Deus a quem ele amava. Jó, íntegro, justo, temente a Deus e que evitava o mal. Esse é o caráter de Jó. Essa era a essência de Jó. Antes do cumprimento do papel, do que ele fazia, Jó tinha isso de dentro para fora. Jó era um homem que tinha uma essência, integridade, justiça, temor a Deus. Um homem que evitava desagradar ao seu Deus. No segundo versículo, ou melhor, no quarto versículo, nós vemos agora um homem que investiu no relacionamento dos seus filhos. Jó era um homem que, apesar de ser o maior homem do seu tempo, em termos de conquistas, era o homem mais rico do Oriente. Presta atenção, queridos. Era o homem mais rico do Oriente. A grandeza de Jó não estava nas suas riquezas, mas a grandeza de Jó estava em manter os seus filhos unidos uns com os outros. O texto diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía ovelhas. E aí vai contando das riquezas dele. Mas a palavra diz lá no versículo que ele diz: seus filhos costumavam dar banquetes. Volta, por favor. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Jó se preocupava com a unidade dos seus filhos. Jó era um homem que, apesar de ser o maior homem, de ter as suas empresas, de ter o seu dinheiro, de ter os seus muitos funcionários, seus filhos se uniam ao redor das suas mesas para dar banquetes, para fazer festas. Jó investiu para que esses filhos estivessem sempre unidos uns com os outros, comendo junto, festejando junto, orando junto. Queridos, não tem coisa mais gostosa para os pais, para uma família, de ver os filhos ao redor da mesa, juntos, conversando-se,
amando uns aos outros, interessando-se um pela vida dos outros, interessando uns por aquilo que o outro tem necessidade. Filhos que defendem os seus irmãos, filhos que lutam pelos seus irmãos, filhos que têm os seus irmãos como os melhores amigos, muito mais do que aqueles lá de fora. Como é bom para um pai ver isso. E Jó investiu. Jó trabalhou para que seus filhos queridos seus 10 filhos pudessem estar sempre juntos, pudessem estar unidos dentro do mesmo propósito, dentro da mesma visão, sentado na mesa, se alegrando, festejando, adorando a Deus. O maior investimento, vimos a semana passada, queridos, que nenhuma vitória na vida compensa um fracasso no lar. Terminamos com essa frase. E Jó, queridos, diferente de Davi, ele investe para que o maior investimento deles pudesse ser os filhos deles unidos, louvando a Deus, adorando a Deus, bendizendo a Deus, tendo compromisso com Deus, estando juntos à mesa, estando louvando a Deus, estando festejando juntos. Eu fico pensando, queridos, no tempo que Jó não tinha para cuidar de tudo aquilo que ele precisava cuidar, da sua riqueza, dos seus bens, dos seus muitos funcionários. Mas Jó não abriu mão de dar prioridade à qualidade de relacionamento dos seus filhos. Jó investiu. Jó pagou o preço de ser um pai e de um pai que cuidasse para que seus filhos estivessem sempre juntos, festejando, tendo relacionamento, um na casa do outro, comendo bem, bebendo bem, se satisfazendo juntos como irmãos. Interessante que eles tinham 7 homens e as 3 mulheres. Esses 7 homens convidavam as 3 irmãs. E eu creio que aquilo tudo deveria ser uma festa muito gostosa dos irmãos. E essas festas, esses banquetes, eles olhando para o texto bíblico, parece-nos que eles seguiam uma rota, né? Um tempo de banquetes na dos filhos de Jó. Além de ele investir no relacionamento dos seus filhos, Jó também investiu na vida espiritual dos seus filhos. A palavra de Deus, queridos, vai dizer que Jó, enquanto os filhos estavam festejando, Jó estava orando pelos seus filhos. Jó estava colocando a vida dos seus filhos diante do altar de Deus. Enquanto seus filhos saíam de casa para estarem juntos festejando, Jó, querido, se preocupava com a pureza desses meninos, com a pureza dos seus filhos. Jó, pelo texto, nos coloca, queridos, que ele e a sua esposa ficavam em casa, enquanto deixa os meninos se divertirem à vontade, deixa eles vibrarem à vontade, mas enquanto eles estavam lá, Jó não estava descansando, não. Jó não estava tão feliz ali, cuidando da sua esposa, assistindo uma Netflix ali juntos, já que nós estamos sozinhos agora, vamos fazer aquela comida gostosa, vamos fazer um fundi gostoso nesse frio, deixa os meninos lá curtirem, agora nós vamos ficar como casal. Não. Jó colocava o seu joelho no chão, disse: Senhor, que os meus filhos se mantenham puros nas conversas deles, que eles se mantenham puros nesse encontro deles, que eles não bebam demais, que eles não comam demais, que eles não falem demais, que eles nunca se esqueçam que eles têm que manter a sua vida de santidade diante do Senhor. Jó colocava-se de joelhos. Jó estava preocupado com a santidade desses meninos, com a pureza desses meninos, que já eram casados, que provavelmente tinham seus filhos. Ora, eu vou me preocupar com o filho casado, agora é homem, agora é mulher, agora não, acabou a minha responsabilidade, eles não são mais meninos. Queridos, que experiência muito interessante essa de Jó, e que lição interessante que ele nos traz. Independente se os nossos filhos são casados ou não, eles continuam sendo nossos filhos, que nós precisamos colocá-los e continuarmos colocando a vida deles diante do altar do Senhor. Já poderia dizer: nossa, meus filhos são bem-sucedidos, estão bem empregados, estão numa empresa boa, têm o carro que querem, têm a melhor casa do bairro, porque eu sou o maior homem, eu sou o homem mais rico daqui. Estou muito feliz porque os meus filhos são bem-sucedidos. A preocupação de Jó era na prioridade da vida desses meninos com Deus. Jó se preocupava com a pureza
com a santidade desses encontros. Jó também se preocupava com a salvação deles. Porque, terminado o período de festas, Jó chamava os filhos em casa. E Jó questionava esses filhos a respeito de como foi a condução desses banquetes. Como fora a condução dessas festas. Ei, o que vocês fizeram? Já chamava esses meninos, esses seus filhos, já casados, já homens, já mulheres, para prestação de contas espirituais, porque a preocupação de Jó não é se eles iam ter uma aposentadoria boa, não é se eles iam ter um futuro melhor, é se eles tinham a consciência de que existe um Deus sobre todas as coisas, e se a alma deles estava conectada com Deus. E se o coração deles estava conectado com Deus. Jó não estava preocupado com riqueza, Jó não estava preocupado com estabilidade, Jó estava preocupado com a eternidade dos seus filhos, com a salvação dos seus filhos. E Jó chamava para prestar contas. Meu filho, vocês têm ido à igreja? Vocês têm orado em casa? Vocês nessas festas se preocuparam em buscar ao Senhor antes de tudo que vocês fizeram? O que vocês conversaram nessas festas? O que vocês falaram? De quem que vocês falaram? Jó era preocupado, queridos, com o relacionamento dos seus filhos para com Deus. Jó era preocupado com o relacionamento dos seus filhos uns com os outros, mas Jó era mais preocupado, queridos, com a salvação desses meninos. O texto diz também que Jó se sacrificava. De madrugada, Jó ia orar por eles. Jó orava por eles. Talvez Jó não tinha tempo no dia para orar. E ele usava as madrugadas para orar pelos seus filhos. Ele buscava a Deus pelos seus filhos. Ele queria que esses meninos amassem mais a Deus do que as suas próprias riquezas. Ele queria que esses meninos, que seus filhos, amassem mais a Deus do que as suas próprias posses. Eles queriam que esses homens e mulheres, filhos dele, tivessem um caráter justo, íntegro, de gente que teme a Deus, de gente que busca a Deus e de gente que evita o mal, ao exemplo do pai. Por isso Jó chamava esses meninos para uma conversa, de tempos em tempos. Jó o chamava para conversar. E a última coisa que a gente vê é que Jó se preocupava com a vida íntima dos seus filhos. Jó se preocupava com a vida íntima. Talvez os meus filhos lá no íntimo, não foi nem na prática, talvez eles lá no coração tenham pecado contra Deus. Talvez eles tenham pensado algo que foge de uma vida pura. Talvez eles nem praticaram, mas chegaram a pensar algo que Deus sabe o que aconteceu. Então Jó, queridos, não estava preocupado apenas com a prática. Jó estava preocupado com aquilo que ia no coração. Isso, queridos, corrobora com todas as escrituras, porque a palavra de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, diz que é do coração que surgem os maus desígnios. É lá no interior que surgem os maus desígnios. É lá no interior que surgem mortes, adultérios. É lá no interior que surge a cobiça. É lá no coração. E Jó estava preocupado com o coração dessas pessoas. Com o coração dos seus filhos, com o coração dos seus meninos, das suas meninas. E o texto diz que essa era uma prática constante de Jó. Essa era uma prática constante de Jó. Jó não fazia isso uma vez por mês. Jó não fazia isso uma vez por ano. Jó não fazia isso uma semana de consagração. Jó fazia isso todos os dias. Como pai. Como responsável pela sua família. Todos os dias. Jó orava pelos seus filhos. Jó se preocupava com a vida dele, dizendo, sei lá, vai que no íntimo eles pensaram uma coisa que desagradou a Deus. Eu vou orar pelos meus filhos. Eu vou buscar a Deus pelos meus filhos. Eu vou buscar a Deus
para que Deus os perdoe se eles pecaram. Jó, a palavra de Deus diz que Jó investiu na sua vida, no seu caráter. Jó investiu no relacionamento dos seus filhos uns com os outros. Jó investiu na vida dos seus filhos. Jó investiu na vida espiritual dos seus filhos. Diante de tudo isso, nós precisamos tomar uma decisão. Primeiro, como pessoas, como gente, como ser humano. Estamos falando aqui no mês da família e provavelmente você pai, você mãe, está aí do outro lado dizendo, puxa vida. Né? Quando a gente pensa numa pessoa como Davi, é tanto quanto mais fácil, porque Davi ele coloca todas as nossas falhas à disposição e para nós é tranquilo. Mas quando olhamos uma vida de Jó, a gente fala, puxa vida, e agora? Estou encrencado. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Primeiro, a gente precisa tomar decisões. Como gente, como pessoa. Primeiro, investirmos na nossa integridade. Como caráter. O que nós precisamos é abrir mão um pouco de tentar exercitar papéis da melhor forma possível e pensar na nossa internalidade, no nosso caráter. E sermos inteiros. Sermos menos adaptáveis aos espaços. Sermos o que somos. Estava conversando com alguém essa semana dizendo, olha pastor, a vida ela traz algumas dificuldades e viver de fé é muito difícil. E eu comecei a pensar, viver de fé é a vida do crente. Mas sabe o que acontece conosco, muitas vezes com crentes? Nós nos cercamos das coisas que nós lutamos para ter e pensamos que essas coisas que nos mantêm. E do outro lado, nós cumprimos uma religiosidade, mas uma religiosidade que nós cumprimos, às vezes, de domingo, e uma religiosidade que não tem a ver com vida de fé. Porque eu tenho de ter controle daquilo que eu tenho. Porque se eu perco isso e vivo na dimensão da aventura da fé, eu fico desesperado. Mas, querido, a vida do cristão é uma vida de fé. É uma vida de total dependência do Senhor. Jó era um homem que dependeu do Senhor na riqueza e na pobreza. Na saúde, quando não tinham nada, como pai, como órfão de pai que ele foi. Órfão de filhos, que ele foi. Perdendo 10 filhos no mesmo dia. Perdendo todos os seus empregados. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sermos íntegros. Sermos inteiros. Quem somos e o que somos em qualquer lugar onde estamos. Lembrando que isso, sermos íntegros, não é sermos francos, porque eu falo o que penso a hora que eu quero. Não, sermos íntegros é a partir da pessoa de Jesus Cristo. É a partir do novo caráter que eu recebi em Cristo Jesus. É a partir da nova vida que eu tenho em Cristo Jesus. É que eu exerço a minha integridade em Cristo Jesus. Sermos retos. Andarmos sempre na mesma direção. Sem olhar para a esquerda e para a direita. Deus diz a Josué, não temas. Olha, pega esse livro aqui, medita nesse livro dia e noite e anda em retidão nos seus caminhos. Não vai para a esquerda, não vá para a direita, mas ande reto, olhando para mim, retidão, olhando para o Senhor. Tementes a Deus, verdadeiros adoradores. Hoje, conversando com a minha classe de discipulado, quando a gente analisou o texto de Romanos 12, e não vos conformeis com este século, mas o texto antes diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresenteis
apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a adoração, queridos, flui em todo momento da nossa vida. A adoração não só é esse tempo que nós estamos aqui. A adoração é de quando eu acordo até o momento que eu vou dormir, é do momento em que eu estou trabalhando, é no momento onde eu estou me relacionando com alguém, é no momento onde eu estou comprando algo. Tudo tem que fluir em adoração ao Senhor, em temor ao Senhor, em obediência ao Senhor. E por último, é tomarmos a decisão de sermos opositores do mal, de evitarmos o mal. E o mal, queridos, muitas vezes ele não vem com cara de mal, ele vem com cara boa. Ele é sutil. Ele é malicioso, né? A palavra malícia que já vem disso, né? A armadilha é muito sutil, parece que é coisa boa, mas não é. É nos opormos quando alguém vir falar de outro alguém. É nos opormos, queridos, quando alguém levantar um motim contra os nossos governadores, sejam eles quem forem, quando a palavra de Deus: tema o rei, honre o presidente, honre o governador, honre aqueles que estão na liderança. É quando a gente ora por eles, inconformados com muitas decisões, sim, mas nós pedimos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que traga justiça sobre a nossa nação. E mesmo para o inimigo, por aquele que a gente não concorda, nós vamos nos opor para trabalhar, para buscar o bem, a ação de Deus, a posição de Deus, em todo o tempo todo. Investirmos em nós como pessoas, como gente. Eu sei que nós preocupamos em ser uma mulher melhor, em ser um esposo melhor, em ser um pai melhor, em ser um pastor melhor, em ser melhor aqui, em ser funcionário melhor. É muito bom isso. Mas nós precisamos investir na nossa essência em primeiro lugar. No nosso caráter em primeiro lugar. O que se fala de Jó nos primeiros versículos é quem ele era na sua essência. E que a nossa vida seja contada por outros a partir de quem somos na nossa essência. Segundo, agora como pais. Agora como aqueles que lideram suas casas. Sejam pais, pai e mãe, que nós temos aquelas famílias que têm a presença do pai e mãe. Sendo outras famílias que só têm as mães, ou tem outras famílias que só têm os pais, ou só tem outras famílias que só têm avós que cuidam dos seus netos por alguma coisa. Talvez você que está ouvindo essa transmissão esteja vivendo uma situação diferente daquela família nuclear, pai, mãe e filhos. É que nós precisamos lutar para investirmos na melhor qualidade dos relacionamentos dos nossos filhos. Investirmos tempos para que eles possam estar juntos, louvando a Deus, adorando a Deus, conversando, brincando, se divertindo, mas que eles sejam amigos de fato, de verdade. Famílias há que se destroem depois da morte dos pais, porque os filhos estarão brigando por causa da herança que os pais deixaram. Porque tudo que ele ouviu em casa foi dinheiro, 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 cifra, dinheiro, posses. E eles não aprenderam a se amarem. Segunda coisa é investirmos na vida espiritual dos nossos filhos. O mundo hoje tem as suas demandas, muito diferente do tempo em que alguns de nós nascemos. E as demandas é que desde pequenos, os pequenos rebentos que nascem, esses meninos que a gente tem tanta saudade de correr aqui no corredor da igreja depois de um culto, há um investimento pesado na vida deles, de uma boa escola particular, de um bom curso de inglês, de nós já prepararmos algo para que eles possam disputar no mercado de trabalho, para que eles possam estudar numa escola boa, para poder fazer uma universidade federal, que seja. Mas, queridos, quanta negligência há de nós como pais no investimento da vida espiritual dos nossos filhos. Quanta falta de busca ao Senhor com eles e por eles. Quanta falta que a gente vê de pais que escondem a situação dos filhos para mostrar que está tudo bem, comprando presente caros, onde não está tudo bem.
E aonde nós não ensinamos para os nossos filhos, olha, existe um Deus grande que pode trazer milagre para a nossa casa. Negligenciamos que os nossos filhos participem da escola dominical. Negligenciamos que os nossos filhos venham ao culto. Criança atrapalha nada mesmo. Deixa eles. Eles precisam aprender quem é o Senhor. Investir na vida espiritual dos nossos filhos. Não para que eles sejam performáticos, não para que eles venham para a igreja para aprender a ser honesto, não, mas para que eles conheçam o Senhor da história, para que eles conheçam Jesus, para que eles testemunhem de Jesus. Eu fico sempre espantado quando eu vejo a história de Daniel e seus amigos, adolescentes que negaram a comida do rei, que negaram o que a Babilônia ofereceu para eles de melhor, e disseram, não, nós adoraremos ao Senhor. Eu fico pensando nesses meninos adolescentes que foram levados como escravos, morando num palácio, tendo tudo à disposição deles, e eles serem usados por Deus, irem para a fornalha de fogo. Não, nós não negaremos o Senhor. Sabe por quê, queridos? Alguém investiu na vida deles como meninos, levando esses meninos a olharem para o Senhor, a amarem o Senhor, a buscarem o Senhor de todo o coração, de toda a força, com toda a energia. Não era possível eles trazerem outra resposta, queridos, se não fosse a resposta de Deus, porque eles tinham intimidade com o Senhor, e isso eles aprenderam na infância deles. Estava conversando com alguém e disse, olha, eu acho complicado forçar os filhos a virem à igreja. Mas é interessante, nós não damos a opção para os nossos filhos irem para a escola, eles têm que ir. E para a igreja, não, quando eles crescerem, eles tomam a decisão. Queridos, é de menino, a palavra de Deus, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, Deuteronômio 6, ensine os seus filhos a subindo escada, descendo escada, no playground, assistindo televisão, estou só adaptando aqui, mas no caminho, inculcando, ao dormir, ao deitar, ao levantar, ao brincar, fale dessa grandeza do Senhor para o seu filho. Ouve, ó Israel, e o seu filho precisa escutar todo dia, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aprenda a amar o Senhor teu Deus com toda a força, com toda a alma, com todo o coração. Invista na vida dos seus filhos, querem ser eles pequenos, sejam eles pequenos, quer sejam eles adolescentes, quer sejam jovens, quer sejam casados ou não. É isso que Jó nos mostra na vida dele como pais. Investir na vida espiritual dos filhos. E terceiro, sermos exemplos de amor e de compromisso para com Deus. Jó era um homem que estava sempre de joelhos diante de Deus, orando por sua casa, orando por seus filhos, como sacerdote da família, creio que trazendo a sua esposa junto, para orar com ele, para abençoar seus filhos, para continuar sendo um homem segundo o coração do Senhor, para continuar sendo um homem que ama Deus, para continuar sendo um homem que busca e tem compromisso com Deus. Exemplo de amor a Deus, exemplo de quem está conectado com Deus, exemplo que os filhos veem, o pai, a mãe, vívidos e ávidos por esse Senhor, vívidos e ávidos por se alimentar mais de Deus, por ter mais de Deus, por ter fome de Deus, por ter sede de Deus nas suas vidas. É isso, meus amados. Sermos exemplos de amor e de compromisso. Não apenas cobrar dos filhos, mas que os filhos vejam em nós, e através de nós, essa vida de amor e de compromisso com o nosso Deus. Como dissemos lá no começo, estamos sob uma tensão. O que sou, caráter, o que faço, o que deveria ser. Olhando para a vida de Jó, a gente fala, puxa vida, e agora? Eu não sou como esse homem, mas eu deveria ser assim. Eu não faço como esse homem, mas eu deveria fazer assim. E cria em nós uma tensão agora. Qual que será a minha resposta agora? Qual que será agora a minha resposta como pai? Qual será a minha resposta como mãe? Qual será a minha resposta como líder da minha casa? O que eu devo fazer agora? Isso cria, parece que um desespero. Se nós não vivemos assim, se nós não temos essas práticas, desse modelo, dessa referência de como ser e dessa referência de como fazer,
a partir do compromisso desse homem para com Deus, a partir da vida e do amor e da prioridade desse homem para com Deus. Gostaria de terminar, queridos, com consolo, com uma palavra de consolo. Provavelmente você vai olhar para a sua casa, para o seu lar, e vai se sentir derrotado ao ouvir uma palavra assim. Você vai fazer um questionamento: puxa vida, eu abri a live de hoje para ser abençoado e recebi uma bordoada de Deus. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que Jesus vai dizer que sem Ele nada nós podemos fazer, e é Ele que nos abraça. E se você está cansado de ser um pai, de ser uma mãe que não consegue ser o que tem que ser e não consegue fazer o que tem que fazer, Jesus está dizendo: vinde a mim, você que está cansado, vinde a mim, você que está sobrecarregado, eu vou aliviar o peso de vocês. Tomai sobre vocês o meu jugo. E o centro aqui, eu deixei em vermelho e destacado, o que Jesus está dizendo? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E quando vocês aprenderem de mim, a como ser no caráter de vocês o que eu estou ensinando para vocês. E aí, queridos, não é o Jó pecador, um homem que tinha todas ali as suas habilidades, o seu caráter, mas Jó olhou para Deus, e a palavra de Deus nos manda olhar para Jesus, um homem do caráter perfeito, que não pecou. E Jesus está dizendo: aprendam comigo, aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tira esse peso das suas costas, como pai, como mãe, como pais, pai e mãe, como mãe sozinha ou como um avô que cuida do seu neto. Tira esse peso de você. Não carregue essa culpa. Jesus está convidando você, a mim, a nós, a irmos até Ele. Se nós estamos cansados das nossas práticas, cansados das práticas dos nossos filhos, cansados de algumas coisas, Ele nos convida a aprendermos com Ele e dEle, porque Ele é humilde e Ele é manso de coração. E Ele nos está convidando a sermos humildes para reconhecermos os nossos erros, a sermos mansos para termos um coração ensinável por Ele, para nós acharmos descanso para as nossas almas e para nós, nele, desenvolvermos um caráter cristão de integridade, de justiça, de temor a Deus, de horror ao mal, de investimento na vida e na amizade dos nossos filhos, de investimento em oração constante, em cobrança constante aos nossos filhos, da vida espiritual deles, e em consagração da vida das nossas famílias. Aprendei de mim, disse Jesus, porque eu sou manso e humilde de coração. O que eu sou, o que eu deveria ser, o que eu faço, o que eu deveria fazer. Essas respostas estão no nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu sou como pessoa, como gente, como caráter. O que eu faço é o papel que eu estabeleço como pai, como mãe, como líder da minha casa, como líder da minha família. Olhamos a vida de Jó, porque o Jó olhou para a prioridade da vida dele, que era o Senhor. Ele desenvolve o caráter dele no Senhor e desenvolve os papéis que ele precisa desenvolver no Senhor. Na pessoa de Jesus, que veio para nos libertar de nós mesmos, é que nós aprendemos a desenvolver o nosso caráter com fruto do Espírito e fazermos com a nova direção do Senhor Jesus nas nossas vidas, fazermos aquilo que devemos fazer no cumprimento dos nossos papéis, em primeiro lugar, dentro da nossa casa, investindo na espiritualidade da nossa casa, investindo em tempo de qualidade, em oração, em busca, em consagração, pelos nossos filhos, pela nossa família, por aqueles que Deus colocou nas nossas vidas, para que nós constantemente colocássemos as vidas deles
no temor do Senhor. Eis que o homem, a mulher, o filho e a filha que temem ao Senhor, esses serão bem-sucedidos. É a promessa do Senhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe ricamente você que está participando desse culto, e que o Espírito Santo do Senhor tenha falado no seu coração, e que o Senhor Jesus Cristo te ensine, que você abra as portas do seu coração para aprender de Jesus, para aprender o desenvolvimento do seu caráter e o cumprimento dos seus papéis em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Pai querido, nós louvamos o Senhor, porque, ó Deus, somos humanos, somos imperfeitos. Há muitas coisas ainda dentro de nós que precisam ser consertadas. Há muitas coisas dentro de nós ainda que precisam ser, ó Deus, organizadas. E nós queremos permitir ao Senhor que o Senhor, Pai, interfira, Senhor, na condução do nosso caráter, na condução das nossas vidas, na condução daquilo que nós fazemos, como pais, como mães, como líderes da nossa casa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Pai, nos dê a autoridade de, ó Deus, sabermos quem são os nossos filhos, de investirmos na espiritualidade deles, de investirmos, ó Pai, na vida interna deles, ó Deus, nos preocupando, orando, buscando, consagrando, ó Deus, trazendo, Senhor, uma ligação, Senhor, tão íntima com eles, a ponto também, Senhor, de nós, ó Deus, tomarmos satisfação, Senhor, da vida deles, com aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão conversando, com quem, ó Deus, da forma que eles estão fazendo na vida deles. Tire toda a ambição, Senhor, das nossas vidas, e que a nossa presença na vida da nossa família seja uma presença, Senhor, do Senhor, espiritual, uma presença, Senhor, firme, mas uma presença amorosa, de quem te ama de todo o coração, com toda a força, de quem teme ao Senhor, de quem é íntegro, de quem é justo, e que eles vejam em nós esses exemplos e queiram viver assim no meio da sociedade, no meio do teu povo, para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Te agradecemos, Pai, te bendizemos por cada irmão, por cada irmã que está aqui agora, nesse momento te cultuando, e que a tua bênção, o teu amor, a tua graça, Senhor, esteja sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um. Restaure, Senhor, as nossas famílias, ó Deus, restaure, Senhor, a nossa casa, que a nossa casa seja, Senhor, desenvolvida, Senhor, seja uma casa, Senhor, que te ame, seja uma casa, Senhor, que seja a primeira igreja dos nossos filhos, da nossa família, e que seja o altar do Senhor, e que vejamos grandes coisas do Senhor sendo feitas nas nossas famílias, dentro das nossas casas. Perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa insensatez, perdoe-nos, ó Deus, quando agimos, ó Pai, de uma forma totalmente diversa daquilo que ouvimos aqui nesta noite. Nós te pedimos perdão e te pedimos que o Senhor, ó Pai, restaure o nosso coração e nos ensine, Senhor, com Jesus, a sermos mansos, a sermos humildes, temos um coração ensinável para, ó Deus, nunca desistir dos nossos filhos, mas colocar a vida deles, e que o Senhor, ó Deus, naqueles que estão longe do Senhor, naqueles, ó Deus, que andaram nos seus caminhos e estão vivendo segundo as suas próprias ideias, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, resgate-os, ó Pai. Nós sabemos o quanto, Pai, nesse momento, há pais chorando para os seus filhos estarem longe do Senhor, para os seus filhos, ó Pai, terem sido criados nesse ambiente religioso, Pai, mas o Senhor restaure-os para o Senhor, porque, ó Deus, eles são do Senhor, eles não são do mundo, eles não são do diabo, eles não conseguem ser felizes lá, ó Pai, no caminho onde eles estão perdidos, ó Deus, que o Senhor mesmo os resgate, que o Senhor mesmo os traga de volta, que eles saibam, Senhor, que na Tua presença há amor, a liberdade, a libertação, a verdadeira vida, Pai. Nome de Jesus. Tirem as preocupações dos pais, das mães que têm chorado pelos seus filhos, mas que eles chorem e agradeçam, Senhor, pelo retorno dos seus filhos. Olhem pela fé, Senhor, o retorno dos seus filhos para a sua casa, para o Deus, para que eles tenham um compromisso verdadeiro com o Senhor, saibam lutar contra o pecado, saibam lutar contra a sua própria carne, saibam lutar, ó Pai, com todas as tentações, ó Pai, que há no nosso mundo, para serem verdadeiros, fiéis e serem verdadeiras influências no meio dessa sociedade. Nós oramos agradecidos porque o Senhor, ó Pai, se interessa pela vida dos nossos filhos. Eles são consagrados ao Senhor. E que o Senhor mesmo os tome nas Tuas mãos para a honra, glória e louvor do Teu nome. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o seu povo e sobre o seu povo permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que você tenha uma feliz semana na presença do Senhor e que você tenha sido edificado pela palavra do Senhor. Deus te abençoe.